Cultural. Instituto de Línguas Millennium. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Eu gostaria de apresentar aos telespectadores a finalidade deste programa, que nós chamamos de Psicanálise Integral, ou então de Trilogia Analítica, sobre essas questões de psicopatologia e sociopatologia. Isto é, nós queremos apresentar aos senhores, dar uma ideia em geral, uma ideia assim vulgarizada, desse estudo que é feito no mundo todo e que começou na Áustria. Aliás, eu também tenho nacionalidade austríaca e morei no exterior 16 anos. Em Viena, eu tive essa formação analítica nas principais escolas vienenses. Eu trabalhei na escola freudiana, lá trabalhei na Child Guidance Clinic, que é uma escola para crianças, que fazia terapia para criança, e também trabalhei com vários cientistas durante 3 anos em Viena. Então eu trouxe essa ciência para o Brasil, ciência chamada psicanálise, em 1960. E desde lá eu trabalho no Brasil, trabalhei até 1984, quando nós fomos convidados para ir para os Estados Unidos, e depois para a Europa. Então nós moramos em vários países e trabalhando também com o povo, com os povos desses países, seja o americano, seja o francês, seja o povo inglês também, nós trabalhamos em Londres, seja com o povo português e com o povo italiano. Para não falar também que lá na Europa as distâncias são curtas, então nós tínhamos também clientes, seja da Suíça, seja da Alemanha, seja de outros países como Espanha. Então, essa ciência visa fornecer aos senhores elementos que tornam a pessoa doente, seja no sentido mental, no sentido neurótico, ou seja no sentido assim orgânico, até doenças físicas. Porque eu trabalhei muito tempo com doentes de doenças físicas, pessoas que tinham problemas no aparelho digestivo, no aparelho circulatório, problemas até mentais. Aí no Hospital das Clínicas, trabalhei 30 anos lá. Então a nossa finalidade, a minha finalidade, é este programa no canal comunitário, às 11 horas de quarta-feira, toda quarta-feira, para tornar os senhores conscientes de como os senhores poderiam reconhecer as suas dificuldades internas e as dificuldades sociais. Então existe uma patologia em cada um de nós. Eu posso dizer que cada um de nós temos as nossas neuroses. Então temos de conhecê-las para saber como lidar com elas. E também as neuroses da sociedade que nós vivemos. Então eu queria, através desses programas, como já fiz no passado, no canal 13, no canal 7, no canal 9, no canal 4. Antigamente tinham esses nomes, esses números, eu tinha programa lá. E agora o canal comunitário foi gentil e forneceu essa possibilidade, então, de toda quarta-feira, às 11 horas, estar com os senhores e trazer essas noções que espero que sejam de benefício para todos.
Boa noite, telespectadores. Hoje nós estamos dando início ao programa Psicanálise Integral, ou O Homem Universal. Ele é presidido pelo Norberto da Rocha Kepp, psicanalista, fundador da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, ou Psicanálise Integral. Na verdade, a Sociedade de Psicanálise Integral foi fundada em 1970, junto ao Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, onde o Dr. Kepp fundou o setor de medicina psicossomática, na ocasião único nos principais centros de medicina avançados. Nós gostaríamos então de introduzir hoje aos senhores o autor de 25 livros sobre o assunto de psico- e sociopatologia, ou seja, a ciência que estuda as doenças psíquicas e sociais, as suas causas e os seus tratamentos. Dr. Kepp teve, na verdade, uma vida muito internacional. Ele trabalhou no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, tendo retornado após 14 anos a São Paulo, onde atualmente ele dirige os seus trabalhos. Dr. Kepp, nós gostaríamos então de introduzir o senhor aos nossos telespectadores. Bom, introduzir é maneira de dizer, não é? Porque o nosso público paulistano já conhece o senhor de longa data. Há muitos anos atrás o senhor trabalhou dando entrevistas para o programa da Xênia, lembra? No Canal 13. E após isso o senhor fez uma série de programas na televisão Gazeta durante aproximadamente 2 anos. O programa se chamava Psicanálise Integral. E agora, de volta ao Brasil, nós retornamos com o nosso programa aos nossos telespectadores antigos e aos que queiram conhecer esse trabalho. Dr. Kepp, eu acho que seria importante que o senhor desse uma introdução. Por que a sua ciência se chama Trilogia Analítica ou Psicanálise Integral? Não, inicialmente eu queria falar sobre meu trabalho no Hospital das Clínicas. Eu trabalhava lá no Hospital das Clínicas, no setor inicialmente administrativo. Eu tinha um cargo lá de direção, em que eu montei uma seção lá de testes, de seleção de funcionários. Trabalhava com Inés Carvalho Aguiar, trabalhava com o Dr. Reinaldo, que era depois o superintendente. Então eu fazia a seleção dos funcionários lá e também a racionalização do trabalho. Em 56 eu fui convidado para dirigir o setor de medicina psicossomática também, porque eu era assistente do Enzo Asi lá na PUC, na Universidade Católica, e nós tínhamos na Universidade Católica aula com os alunos. Eu dava então as aulas à noite como assistente do Enzo Asi, um professor italiano. E no Hospital das Clínicas eu trabalhei 30 anos. E então eu fundei com o professor Edmundo Vasconcelos, cirurgião, que é muito conhecido, um setor de medicina psicossomática, para trabalhar com as moléstias do aparelho digestivo. Então, o fato que foi interessante também para mim é que, conversando com os clientes, conversando com pessoas com úlceras, colites, com problemas assim do estômago, problema do aparelho digestivo, depois de 2, 3, 4 sessões, essas pessoas tinham a recuperação sem operação. Então, nós organizamos lá, eu e o professor, esse setor de medicina psicossomática, e quando aparecia, a gente chamava de doente psicossomatizado. Quer dizer, na medicina fala doente psicossomatizado como se fosse uma ou outra pessoa, mas a verdade é que toda pessoa é formada por um complexo corpo e mente. Então, se a pessoa tem uma sintomatologia, vamos dizer, psicológica, ou uma sintomatologia orgânica, ambas estão na mesma pessoa. Se ela tem uma doença, uma úlcera, é sinal que ela tem também uma problemática psicológica. Então, eu comecei a tratar e ver a causa desses problemas que essas pessoas tinham.
E analisando as causas, a gente começou a obter também a cura dessas pessoas. E foi interessante que, durante um bom tempo no Hospital das Clínicas, todos os setores lá, não apenas a cirurgia, mas a cardiologia, a dermatologia, problemas de pele, também a própria psiquiatria, o professor Tolosa, Derbal Tolosa, da neurologia, e até doenças assim, vamos dizer, mais difíceis de cura, chamado enigma da medicina, eram encaminhadas e conversando com a pessoa, quer dizer, conversando, a gente fala conversar no sentido de fazer terapia. Então, vendo as causas, estudando o problema da pessoa, ela sarava. Então, isso mostra que o ser humano é um ser humano que é um ser que tem uma ligação muito estreita entre a parte orgânica e a parte psicológica. Então, para tratar de uma doença orgânica, tem que tratar também da parte psicológica. Então, doutora Cláudia, a senhora que trabalha conosco há tantos anos, escreveu um livro chamado A Cura pela Consciência. O seu pai é médico também, né, da Associação Paulista de Medicina. E a senhora poderia falar alguma coisa sobre essa mistura entre fatores psíquicos e orgânicos? Bom, eu acho que o que foi mais importante do que eu aprendi no campo da medicina psicossomática com o seu trabalho lá no HC, Dr. Kepp, é que a psicoterapia, ela substitui com maestria, ou na verdade, ela é a verdadeira medicina, porque ela trata do ser humano de maneira integral. E se nós considerarmos que a parte psíquica do ser humano, ela é a mais importante, ela é a, vamos supor, a energia fundamental, o primordial do ser humano, é a psíquica. Então, obviamente que se isso fosse melhor estudado, haveria uma transformação fulminante no campo da medicina moderna, porque a maior parte dos tratamentos feitos de maneira tradicional ou alopáticos, eles têm efeitos colaterais nefastos. Quando dentro do nosso sistema imunológico, no nosso próprio organismo, na nossa própria natureza, nós possuímos elementos assim, até químicos, hormonais, nós possuímos elementos naturais que nós chamamos até de uma pequena farmácia interior e que tem capacidade de curar todas as doenças. É uma questão de se atingir um equilíbrio psicofísico. E para que isso seja realizado, um equilíbrio psíquico é o fundamental. Portanto, nesse estudo que eu realizei, fazendo uma união entre a fisiologia e a psicanálise, mais propriamente a psicanálise integral, eu pude verificar que as emoções, chamadas de emoções negativas, de inveja, de ódio, de arrogância, de pessimismo, as depressões, elas causam uma perturbação neurohormonal, psiconeuroimunológica, de tal monta que isso provoca qualquer tipo de doença, desde um resfriado, de uma dor de cabeça, até mesmo chegar a um câncer. Posteriormente à sua ida aos Estados Unidos, Dr. Kepp, eu vi nos Estados Unidos mesmo um grande progresso nas pesquisas da medicina psicossomática. Eu acho que o senhor deu uma excelente contribuição nesse sentido à sociedade americana, na época já, no início dos anos 80. E o que se percebeu, o que se descobriu de lá para cá, foi uma quantidade muito grande de comprovações dessa relação, a vida psíquica e a vida orgânica. Portanto, o bem-estar psíquico é, ao mesmo tempo, o bem-estar orgânico. Não existe nenhuma doença no ser humano que não tenha uma relação direta ou indireta com a psicossociopatologia, quer dizer, as causas sociais e psíquicas.
Então, eu gostaria de acrescentar o que a doutora Cláudia falou, o seguinte, que depois do Pasteur descobriu os bacilos, né? É uma espécie de vírus que a pessoa, então, sendo contaminada, ela cairia doente. Então, depois do Pasteur, a medicina já estava no sentido assim orgânico, vendo as doenças de causas assim, através de infecções por vírus ou bacilos, ou bactérias. Mas aí é um fator importante notar o seguinte, que o bacilo de Koch, por exemplo, ele existe no ar aí, todo mundo respira. No entanto, a maior parte das pessoas não fica tuberculosa com isso. Por quê? Porque não é o bacilo, não é o vírus que torna a pessoa doente, mas é a questão interna do organismo. Se a pessoa tem uma imunidade ou não para resistir à invasão das bactérias. Então aí entrou a questão também psicológica. Por que que umas pessoas são assim tão neuróticas, tão desesperadas, cheias de angústias, cheias de fobias, de manias, e outras pessoas são mais tranquilas? Então aí temos que ver também essa questão, que a psicoterapia, que nós sabemos é que a psicoterapia teve mais um fundamento em Sigmund Freud, que era um médico judeu austríaco que trabalhava em Viena. Então ele começou a perceber no interior da pessoa sentimentos e ideias que eles chamavam indecentes, né? Naquele tempo havia muito puritanismo, ao contrário da agora. Então a sociedade era muito puritana, então Freud chegou à conclusão que eram pensamentos assim mais sexuais que atrapalhavam a vida da pessoa, e a pessoa escondia aqueles sentimentos, aquelas ideias e caíam doente. Então essa foi uma ideia que houve no passado a respeito das doenças. Depois do que o Pasteur mostrou que existem as bactérias, e o Freud mostrou que esses pensamentos assim é que tornam a pessoa doente, então foi dado um grande passo para a ciência descobrir que não é bem uma coisa externa que torna a pessoa doente. Porque havia muitos filmes sobre essa questão no passado, então mostrava a criança diante de um fato traumatizante. Então acontecia, por exemplo, uma situação muito difícil na casa, ou a criança era surrada. O americano tem muito essa questão, eles chamam de sexual abuse, quer dizer, uma questão de abuso sexual da família, como se isso desencadeasse então uma neurose. A pessoa não conseguiria suplantar aquele problema, então cairia doente. Então uma criança que era muito judiada, ela então seria doente por causa disso, ou injustiçada, etc. Então, o que se descobriu atualmente pelos cientistas mais avançados desse campo da psicopatologia é que nem o bacilo causa, por exemplo, a doença orgânica gravemente, e nem esses fatos traumatizantes causam a doença. O que acontece é um enfraquecimento no organismo da pessoa, um enfraquecimento psicossomático. Então, se o organismo enfraquece, a pessoa adquire doença. Ou então, se o ego, aí tem o eu, a questão do eu. Se o ego da pessoa é fraco, é um ego assim infantil, a pessoa também adoece. Por quê? Porque ela não resiste aos problemas da vida. Então, a gente pode dizer, doutor Kepp, que existe uma analogia, não é? A resistência psíquica, a pessoa que tem uma força, um equilíbrio interior, é uma resistência psíquica, e a resistência orgânica. Por isso que o senhor colocou o problema da inconscientização e não do inconsciente como fundamental nesse processo de somatização, né? Da pessoa ficar doente. Porque a pessoa que não tem assim um equilíbrio interno, ela não aguenta ver a patologia, quer dizer, os erros que ela comete, os problemas da sociedade, os problemas que ela tem no interior dela ou na sociedade.
Eu acho que essa deslocação que o senhor fez entre a problemática sexual para o campo dos sentimentos e até das ideias mesmo do ser humano, da filosofia, das atitudes interiores e sociais, não é? Um problema ligado até à vontade do ser humano, uma escolha de conduta. Eu acho que isso foi importante, porque hoje em dia a pessoa não é mais vítima da doença, não é mais vista como vítima da doença, mas ela é agente da própria doença ou da própria cura. Então, eu acredito que isso é muito importante que os telespectadores percebam. O que a doutora Cláudia está falando é muito interessante, que eu estou estudando muito essa questão, que a partir do século XIII, XIV, a filosofia veio mais ou menos assim, tratando da questão da razão até esse tempo. A partir do século XIII, XIV, como está falando, entraram em cena pensadores ingleses, o Francis Bacon, Roger Bacon, e Duns Scott, e William of Ockham. E esses pensadores, eles pararam um pouquinho com estudos sobre a razão e entraram na questão da vontade. Então, essa questão da vontade desnorteou a orientação assim racional da filosofia. Então, a filosofia deixou de ser filosofia para se tornar, então, uma questão da vontade. E, a partir de lá, a ciência, por exemplo, moderna, é uma ciência em que, assim, desligada dos outros fatores, ciência sem filosofia e sem teologia, essa ciência é meio assim absurda, ao ponto de uma universidade americana, Harvard, ela dá um prêmio chamado, o prêmio lá da Suécia se chama Nobel, né? Nobel. Então eles deram um prêmio colocando Ig Nobel, um prêmio Ig Nobel para vários cientistas, para mostrar que absurdo chegou a ciência moderna. Então, um desses cientistas que ganhou, ele dizia que a água tinha memória. Então, que era possível, assim, trabalhar com a memória da água. E essa memória da água era possível ser transmitida até por telefone. Uma coisa dessa é uma orientação, assim, totalmente ignóbil. Então, eles deram um prêmio para essa pessoa. Então, Dr. Kepp, eu acho que agora nós vamos, então, dar uma pequena interrupção para voltarmos no nosso segundo bloco e podermos dar, então, continuidade a esse assunto e a outros, inclusive da Escola Millennium, em São Paulo, que aplica a sua metodologia. Até já. mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Kepp, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Kepp está entre os mais preciosos.
Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Então, dando continuidade ao nosso programa desta noite, eu gostaria de introduzir aos nossos telespectadores a presença de alguns professores da Escola de Línguas Millennium. A Escola Millennium, ela aplica o método psicolinguístico, não é neurolinguístico, é psicolinguístico trilógico. Ou seja, elas aplicam nas aulas que dão nessa escola todo esse cabedal de conhecimentos da Escola Norberto Keppe, ou seja, a psicanálise integral ou a trilogia analítica são aplicadas no ensino de idiomas, no treinamento de empresários e no próprio desenvolvimento de pessoal nas empresas ou profissionais liberais ou qualquer tipo de pessoa que esteja interessada em se desenvolver. Então, Selma Genzani está aqui ao meu lado, ela é diretora da Escola Millennium. Temos também Léo Lima, também professor de inglês. E contamos também com a presença de Luciara Avelino, que é professora de francês na escola. Então, Selma, a senhora gostaria... Cláudia, eu gostaria de explicar bem como é que funciona a escola. Sim. Porque a escola é para ensinar línguas. Então nós temos o inglês, que eles ensinam, inclusive professores até nativos dos Estados Unidos. Tem o francês, tem a língua, além do inglês e do francês, tem o sueco, tem o finlandês. E tem italiano e espanhol também. Então são pessoas, ou brasileiras, ou de lá mesmo, que falam perfeitamente essas línguas. Agora, eu gostaria de esclarecer o seguinte, que a questão do aprendizado, quer dizer, a questão do indivíduo aprender ou não línguas ou outra matéria qualquer, não é uma questão só intelectual, porque até algum tempo atrás estudavam o consciente intelectual. Via se a pessoa tinha uma inteligência de 90, de 100, de 110, 120, até 125. Conforme o teste de Binet-Simon chega a isso. E eles acreditavam que o indivíduo que tivesse uma inteligência superior aprenderia melhor. E o indivíduo que tivesse uma inteligência inferior, portanto, aprenderia com mais dificuldade. Mas pelos meus trabalhos, eu noto o seguinte, que a questão da língua, a questão de qualquer aprendizado depende muito mais do fator emocional do ser humano. O fator emocional é a base. É por isso que eu chamo o meu trabalho de trilogia. Porque a trilogia, ela vê o fator emocional na base. O fator emocional até pode chamar de fator teológico. Pode ser chamado de teodiceia no setor social. Então, o segundo fator seria o fator intelectual, que é o fator da verdade, o fator da razão. E o terceiro elemento, o fator ciência, que é o fator da ação. Então, para a pessoa aprender uma matéria, ela teria que ter assim um controle maior das suas emoções. Porque nos nossos trabalhos, a gente verifica que o ser humano, em geral, é neurótico. Então, os senhores que estão nos assistindo aí, ou então nós aqui, nós somos todos assim neuróticos. Não somos assim doentes mentais graves, caso de internação, de insulina terapia, choque terapia. Mas nós somos pessoas que têm, de uma certa forma, algum desequilíbrio. Então, no ensino da língua ou de qualquer matéria, tem que haver primeiramente, assim vamos dizer, uma espécie de análise sobre a estrutura da psique. Então, essas pessoas que estão aqui, alguns são analistas. A maior parte tem conhecimentos aprofundados de análise de psicoterapia
Então sabem lidar com a neurose das pessoas. Então sabem lidar com a parte emocional. E lidando com a parte emocional, a pessoa aprende. Então a nossa escola parte do maior para o menor. Quer dizer, abrangendo toda a estrutura da personalidade, a pessoa acaba aprendendo melhor. Inclusive, a pessoa sara de problemas neuróticos, até de problemas orgânicos na escola, como tem acontecido e como os professores agora poderão falar. Então, Selma, eu acho que seria importante... Léo, você queria falar primeiro? Bom, lembrando disso que o Dr. Kepp falou, eu acho que uma coisa que nós achamos muito interessante lá na Millennium, os professores, é que a gente usou técnicas de ensino de línguas durante muito tempo que não eram esse método. E a gente não tinha tantos resultados. Inclusive, lá em Nova York também nós tivemos essa escola de línguas e a gente não aplicava esse método e não funcionava tanto, né? E agora funciona devido a isso, justamente, que essa descoberta do Dr. Kepp, de que o ser humano já tem, assim, espontaneamente, um contato com todo o conhecimento, com os universais, né? E a gente, infelizmente, perde esse contato devido às atitudes neuróticas. Medo, raiva, inveja, a gente corta esse contato. Então, tanto é que o ser humano não usa muito a capacidade do cérebro que tem, né? Então, nesse método, a gente, em vez de treinar a pessoa a melhorar, digamos, a gente faz a pessoa perceber, através de textos que lemos, essas neuroses. Então, o conhecimento da pessoa, ela volta a se religar esse conhecimento. E a aprendizagem se dá muito mais facilmente. Como Sócrates, né? Explica aí bem o que é isso. Então, o Sócrates, ele falava que a pessoa não precisava ir em busca da verdade, por assim dizer, mas que ele bloqueava a verdade que ele já tinha. Então, o que ele precisaria fazer é perceber isso e diminuir esse bloqueio contra a verdade. Então, esse contato natural com a verdade se restabeleceria. Então, mas na prática, então, eu acho que os nossos telespectadores gostariam de saber na prática como que funciona isso. Então, vai uma pessoa lá para aprender inglês e o senhor não vai explicar exatamente isso para ele, não é? Como que funciona? A Selma gostaria de explicar? Sim, nós vemos assim, que as pessoas que nos procuram lá, elas falam, puxa, eu já estudei essa língua há tantos anos e eu não saio do básico, o que acontece? Eu não consigo aprender inglês, ou espanhol, outra língua. Então, nós vemos que a pessoa tem muita, assim, censura, ou tem muita timidez, ou tem aquele branco na hora que ela tem que falar uma língua estrangeira. Então, nós notamos que aplicando, então, esses textos terapêuticos, a pessoa vai se enxergando, ela vai aprendendo a lidar com esses problemas internos. Então, ela fala muito mais rápido. E o que são esses textos terapêuticos, Selma? Então, os textos terapêuticos são os textos da Escola Norberto Kepp. Então, são textos que tratam da área psíquica, mas também da questão social, são textos na área de educação, metafísica, saúde. Então, vamos supor, a pessoa que tem problema de timidez, ela vai tratar do que nesses textos? Assim, os problemas emocionais, a inveja, o medo, as causas do medo, isso vem na metodologia da escola, nos exercícios, tudo isso. Isso tudo faz parte da Quer metodologia. dizer, então é uma abertura, um processo de conscientização sobre a própria vida interior da pessoa, né? Exatamente. E propicia essa facilidade em aprender. Isso. Ela começa a atinar para coisas que nunca ela pensou antes a respeito dela mesma. E do mundo. E do mundo também. Então, acho que a Luciara também queria contribuir. Posso dar um exemplo. Por exemplo, na escola, quando, por exemplo, a gente lê um texto sobre dor de cabeça, os alunos que têm dor de cabeça, imediatamente eles se identificam com o problema e começam a ver os problemas dele. E geralmente qual que é o problema de dor de cabeça, Luciara? Conta para os nossos ouvintes. O problema de dor de cabeça geralmente está ligado à raiva que a pessoa tem, né? Uma atitude de tensão interior, de contração. Raiva interior. Então, quando ela começa a ler esses textos, ela começa a entrar em contato com esse equilíbrio psicofísico, que foi falado antes. Aí ela começa... Dr. Kepp, nós estamos já no final do nosso segundo bloco. O senhor gostaria de dar uma conclusão sobre essa questão que foi levantada agora? A respeito do seu método de ensino aplicado à pedagogia?
Eu posso tentar dizer a origem, assim, vamos dizer, científica do método, que é o seguinte: a ciência moderna, em geral, ela é muito dogmática. A partir então, como estava falando anteriormente, a partir do século assim, 12, 13, a ciência se tornou mais no campo da vontade. Então o cientista fala: esse inseto está dentro desta pedra há 30 milhões de anos. Isso é uma ideia só. Isso não é verdadeiro. Ou então, o cientista que costuma dizer que determinado objeto existe há 300 milhões de anos. Então, isso não é real. Então, eu tentei ver na filosofia o que tem de certo e na teodiceia, que é teologia. Nós temos que respeitar, né? Não apenas a ideia da pessoa, mas também a crença. Se ela tem uma determinada religião, nós não podemos ir contra, temos que aceitar essa religião dela. Então, colocando isso na ciência, nós vemos que a ciência é uma experimentação do que a pessoa pensa. Então, se a pessoa pensa certo, ela faz uma ciência certa. Sim, doutor Kepp. Então, no próximo bloco, que nós vamos agora precisar ter um pequeno intervalo, nós vamos voltar a esse assunto da ciência, dessa vez trazendo uma convidada, a Márcia Sghirinelli, que é dentista, que aplica a psicossomática na odontologia. Até já. O meu trabalho auxiliou bastante na convivência com as partes, com o advogado, na solução ali amigável dos conflitos, que as pessoas vêm com conflito, vêm com agressividade, vêm com raiva. E ali, com esse diálogo, dentro da perspectiva trilógica, eu consegui aprimorar aquilo que já é uma vocação do juiz na justiça do trabalho, que é fazer a conciliação. Então, retornando ao nosso programa desta noite, nós vamos dar início a um assunto que é totalmente novo no campo da ciência. Dr. Kepp, eu gostaria que o senhor, então, introduzisse aos nossos telespectadores do que se trata a psicossomática odontológica, ou aplicada odontologia. Há 20 anos atrás, eu dei uma entrevista na Globo. Na Globo, e eu disse naquele tempo que uma pesquisa que nós fizemos aí no Hospital das Clínicas, que todo medicamento, todo uso assim, de meios orgânicos para tratar uma pessoa, por exemplo, a questão do medicamento, tem uma indicação e 4 contraindicações. Então, um tratamento assim, vamos dizer, na base da química, um tratamento assim na base de elementos artificiais, é até perigoso para o organismo. Então, passando essa questão para o campo da odontologia, a conclusão que tira é a seguinte, que mesmo a questão dos dentes tem o fator emocional, o fator psicossomático. Então, uma pessoa
que tem um distúrbio assim, mental, um distúrbio psicológico, emocional acentuado, evidentemente atinge os dentes da pessoa. E a pessoa pode perder rapidamente todos os dentes por causa de uma problemática assim, emocional que a pessoa não tem ideia. Então a Marcinha, a Heloísa, eles trabalharam conosco em Nova York, nos Estados Unidos, trabalharam também em Paris, na França, em Portugal. Em Portugal elas chegaram a ter, parece que 4.000 clientes. Então elas têm uma experiência enorme em odontologia. Então a Marcinha agora vai dar uma explicação de como é o tratamento que ela faz, praticamente em oposição quase ao tratamento, às ideias que muitos odontólogos, muitos dentistas têm em fazer, por exemplo, um método artificial de colocar implantes na pessoa, etc. E que isso pode, no final, ser muito prejudicial para a pessoa. Então, gostaria que a doutora Marcinha falasse sobre essa questão. Então, Márcia, eu acho que os nossos telespectadores vão se interessar em saber se a senhora faz psicanálise com seus clientes ou como que é o método que a senhora usa quando a senhora atende as pessoas. Então, na prática, nós fazemos o atendimento dentário e nós damos uma orientação psicossomática trilógica. Então, nós vemos sempre a relação que existe entre as emoções e as doenças bucais. Então, se a pessoa vem ao consultório, por exemplo, com aftas ou com cárie dentária, com problemas na gengiva, problemas de mau hálito, nós sempre analisamos também a parte emocional da pessoa, os problemas emocionais que vão resultar, né, nesses problemas bucais. Então a senhora está querendo dizer que a própria cárie, o mau hálito, problema de ranger de dentes noturno, tudo isso tem uma relação direta com fatores da vida psíquica? Exatamente, principalmente por causa dessa alteração da salivação. Então, a salivação, ela é controlada pelo sistema nervoso. Então, por exemplo, se a pessoa tem emoções, por exemplo, de raiva, de medo, assim, inveja, problemas emocionais inconscientizados, ela vai fazer uma alteração nessa salivação, na quantidade e na qualidade da saliva. E a saliva é a principal proteção para todos os dentes, para a gengiva, para não ter aftas e nem ter mau hálito. Então, alterando esse fluxo salivar por causa dos problemas emocionais, a pessoa vai ter um agravamento nas doenças bucais. Bom, eu tenho certeza que os telespectadores vão querer saber muito mais a respeito disso, doutora Márcia, e nós vamos convidar a senhora outras vezes para participar do nosso programa. Mas, de qualquer forma, eu gostaria então de perguntar à senhora, essa questão de escovação e de açúcar não é tão importante então quanto se considera? Não é tão importante. O fundamental é o fator emocional, essa alteração assim, da imunologia, essa alteração que devido ao estresse, né, esses fatores emocionais, a pessoa desequilibra em todo o organismo e afeta também a boca. E a senhora acabou de lançar um livro agora com a doutora Heloísa Segurado a respeito dessa questão. Como se chama o livro? Está à disposição nas livrarias já? É Odontologia do Terceiro Milênio, trilógica, e está à disposição nas livrarias. Aliás, a Proton Editora, que publica os livros que contêm todas as descobertas da Escola Norberto Kepp, estão disponíveis no telefone 210-3616. Ou então nas principais livrarias de São Paulo e do Brasil. Eu também gostaria de deixar aqui aos telespectadores, agradecer ao Dr. Kepp a presença dele, a contribuição valiosa dele no nosso programa. Gostaríamos de convidá-los agora, todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, onde nós estaremos transmitindo essas informações científicas que nós acreditamos serem de muito valor para o dia a dia do nosso cidadão, da nossa vida comunitária. Agradecemos ao canal comunitário essa oportunidade de nos dar acesso a essa comunidade interessada em ciência e gostaríamos de reforçar aqui o telefone da Millennium, que é a Escola de Línguas 814-0455, situada na Avenida Rebouças,
3887, atrás do Shopping Center Eldorado. Então eu gostaria de me despedir de vocês e para a próxima quarta-feira, então, estaremos aqui, se tudo correr bem. Boa noite.